aquilo começou mais ou menos ali com aquela febre dos Guns N' Roses. Claro. Epá, eu tinha aí 12 anos, foi quando comecei a tocar. Sim. E um bocado à boleia do meu irmão. O meu irmão é mais velho que eu e ele é que começou. Vasco, exatamente. Ele é que começou a ouvir, eu ia um bocado com ele, pronto. E na altura eram os Guns N' Roses, na altura do User Illusion 1 e 2. Eu comecei a tocar com aquilo. Também vivi essa febre. Sim, comecei a tocar com aquilo, Knocking on Heaven's Door, que nem é deles, mas aquelas baladas dos gajos, comecei a tocar aquilo, estás a ver? Foi a primeira vez que me sentei na bateria, foi para tocar um tema dos gajos. Então aquilo na altura, e o baterista, eu gostava muito do gajo, o baterista era o Matt Sorum, era um craque. Sim, muito sólido, muito consistente, e eu sempre gostei muito dessa cena da consistência, estás a ver? E depois, esses discos, pronto, isso é inevitável, isso faz parte aqui da coisa. E depois os Metallica. Na altura eu vi que tu foste, estávamos a falar, foste ver os Guns N' Roses em Alvalade. E os Metallica no ano a seguir. Gostava do Black Album dos Metallica também. Aquilo bateu forte, na altura que fez. Foram as primeiras coisas, mais os Metallica. Os Guns N' Roses foi através do meu irmão, os Metallica, embora ele gostasse também, eu também já gostei por mim. Comecei a dar Metallica, aquilo, esse disco eu gostei muito. É um grande disco. Dava no 7º ano, e aquilo bateu muito forte, esse disco ouvi vezes. Eu tinha a cassete. Fui comprar a cassete ao Apollo 70, na altura. Clássico. Tinha a cassete branquinha, o disco capa preta. Sim. E depois na altura eu zanguei-me com a bateria, queria ser futebolista, aquilo, não liguei, passei uns anos sem tocar. E depois mais tarde fui a uma audição, não sei porquê, fui a uma audição com uma banda de heavy metal, que os gajos tinham um contrato com uma editora alemã e tal, e comecei a estudar mais a sério, e depois tive um primeiro gig com um artista, e um dos gajos da banda levou um disco do George Duke. Sim, claro. E aquilo bateu muito forte. Qual era o disco? O disco é o Is Love Enough. É um disco que até é meio azeitola. Que é? Mas tem lá uns grooves de bateria que aquilo eu fiquei hipnotizado quando comecei a ouvir aquilo. É o Doug Chancellor? Eu nem sei quem é o baterista. Nem sei quem é o baterista. Por acaso, antes de vir para cá, estava numa de ver quem era. Exato. Nem sei, mas eu acho que aquilo até são vários. Mas é tudo dentro de um estilo mais do groove. A maneira que me fascinou mais foi a maneira como o baterista se encaixava ali, se inseria na música. Tudo um bocado quantizado, estás a ver? Mas uma cena meio mantra. Sim. Aquilo eu fiquei a bater mal com aquele envolvência sempre. Sim, muito consistente, a cena da consistência, o gajo é muito agarrado. E eu fiquei hipnotizado. E ainda hoje ouço, às vezes vou em viagens e ponho aquele disco. No outro dia estive a ouvir um disco também de George Duke, mas não me lembro do nome, não sei se era o mesmo, e aí o baterista era o Doug, o gajo que gravou o do Michael Jackson, o Doug Chancellor, não é? Chandler. Sei quem é, tem uma tarolazinha assim na cor branca. Sei. E estive a ouvir isso, íamos também em viagem, ninguém tinha certeza, por acaso tinha uma pena, olha, tenho aqui um disco de George Duke. Lembro de ouvirmos isso e não deve ser o mesmo disco, ou se calhar não sei, mas era um grande groove, é alta cena. E depois ainda fiquei com mais 2 discos do gajo, que ouvia muito, ainda hoje ouço, e tocava muito por cima daquilo. Muito, over and over, era sempre, repetia. Havia ali temas que era sempre, tocava. Que era um outro disco que era o Déjà Vu, que esse é mais recente, e outro era o Déjà Vu, Face the Music, e esse Is Love Enough. Esse Is Love Enough, tem lá muita azeitola, aqueles sonzinhos meio azeitolas e tal, mas tem aquilo, é incrível. Tem que ir checar, não sei se te vai dizer muito, na altura aquilo mas fez-se luz. Vou checar. E depois também eu gosto muito da cena do smooth jazz, é sempre o pocket, não é? Aquela cena do baterista muito comportadinho e tal, e eu gostava, e comecei a ouvir um disco que estudava muito por cima daquilo, muito, que era um disco do Little Ritenour. Sim. Que é um mais antigo, que é o Collection. Ok. Que é tipo um Greatest Hits, eu acho.
O baterista era o Carlos Vega. Já mais sei, antigo. esse gajo sim. Mas faleceu entretanto. Faleceu entretanto, isso havia no Modern Drummer Sim. há uns anos, não foi? Sim. E aquele disco, pá, aquilo foi muito importante, pá, que eu comecei a aprender a tocar certas e determinadas coisas, a soltar mais, foi ouvir aquele disco, alguns grooves que estão ali, e pá, aquilo, pronto, é um disco que eu tenho que mencionar. Claro, pá, aquilo fixe. Faz parte. Por acaso nunca ouvi muito cenas desse Carlos Vega. Pá, vejo muito, eu leio Modern Drummer há 20 anos. Sim. E então há muitos bateristas que conheço, que vejo na Modern Drummer e às vezes é isso, Falam vou do checar, gajo. não sei o quê. E o Carlos Vega já vi muitos mencionarem, É. especialmente quando ele morreu, depois tinha um artigo Artigo. grande sobre ele e tal. Mas então vou ter que checar, é também alta cena, assim, pocket. Sim, não sei o quê. Pá, aquela cena, pá, aquilo era meio azeitola, pá, Sim, de smooth exato. jazz, um bocado de azeite. Sim, mas mas- já começaram a despedir por os sintetizadores Sim, e aquelas sim, cenas sim. todas. Mas o gajo era um session player na Pois, altura. aquilo é O um gajo gravou com muitos. No outro dia havia um técnico de som que estávamos a. O gajo põe aqueles temas que eles põem para testar o PA. Sim. O gajo pôs lá um tema do James Taylor, Uhum. pá, com um beat incrível, simples. Eu até pensava que era o Steve Gadd, Steve Gadd, também é muito. mas era o Carlos Era o Vega. Carlos Vega. Pá, uma cena, uma maravilha. Uau. Pá, pois ok, é o gajo, já sei. Da cena. Epá, e depois, muito as minhas influências foram muito também por causa do meu pai. E lá em casa ouvíamos muito a cena de Eric Clapton. O meu pai também ouvia. Eric Clapton, já era Clapton ou o Scream? Não, era Clapton. Já era Eric Clapton. Cream, por acaso, não tenho. Ok. Pá, não conheço muito. Eric Clapton, já a cena do gajo e também os Dire Straits. Pá. Também ouvi muito input. É muito, pá, aquilo. É muito bom. Era Dire Straits, Eric Clapton e a Tina Turner. Pá, Tina faz parte aqui da construção aqui da minha pessoa, Claro. em termos musicais, e tenho que Acho que mencionar esses gajos. nossa geração, todos nós ouvimos isso com os nossos pais. Sim, Eu também ouvia isso, Tina Turner, imenso, Dire Straits. Sim, pá. E. Eu lembro-me de ouvir, era todos os anos havia uma gala, o meu pai o gajo era doido com aquilo, pá, que era uma gala da Rainha de Inglaterra, acho que era uma cena de beneficência, Yeah. e os gajos juntavam os artistas todos na altura, que era o Phil Collins e a Sim, bateria. lembro disso. Havia uns percussionistas e tal, lembro depois disso. era o Peter Gabriel, era Dire Straits, Eric Clapton, Tina Turner, iam todos, faziam, depois no final era uma banda gigante, Joe Cocker ia também, Exato, lembro disso. Joe Cocker também, Elton pá, John também. Elton John, Sim, essa era rapaziada malta toda da altura. E eles gravávamos aquilo em VHS e eu ficava o ano inteiro a ouvir aquilo, ouvia, repetia, pá, a ouvir aquilo, pá. Eu adorava o Mark Knopfler a tocar guitarra. Incrível, Pá. o gajo, um craque. E aquilo tudo, pá, influenciou-me bastante. E tinha discos, os discos do Eric Clapton. Havia lá um disco que havia 2 discos do gajo que eu ouvia muito. Pá, para a maioria das pessoas aquilo se calhar não diz nada. Um era o Journeyman, Sei que conheço esse disco, Journeyman. meu pai também tinha esse disco, Journeyman, é muito bom. Journeyman, e havia um que era o August, também um que Esse não pá, conheço. passou um bocado ao lado, mas Sim. pá, que eram os que eu tinha, então aquilo ouvia, tocava por cima e tal, não sei o quê. E pronto, pá. E depois agora mais recentemente, isto agora um gajo é bombardeado com muita coisa, está sempre a ouvir. Yeah. Na altura era a cena do disco, Mas é. eu ouvia aquilo até gastar, né? Yeah. Gastava aquilo. Mas foi isso, pá, o que realmente mudou a direção da cena do rock, quando eu vinha, aquele background de Yeah. rock, foi a cena do Jorge Duque. Pá. Jorge Duque, fixe. Jorge Duque é que pôs mais a cena do pocket Ok. e a cena, pá, virou-me mais para o lado depois também de Isso, smooth claro, jazz. isso já foi depois, lembras-te daquele concerto que nós. Foi o meu primeiro concerto. Foi o teu primeiro concerto? Era o meu primeiro concerto esse. Ih, não sabia. Era os In Darkness, exatamente. Nós Feratos. Exatamente. Exatamente. Nós tivemos um... Um concerto, o meu primeiro concerto foi a abrir para a banda de Miguel na altura. Pois, que ali na zona aquilo era... Ou seja, eram grandes, Éramos aquilo, era estrelas ali Lumiar, no Lumiar já eram grandes. E Exatamente. foi giro, foi o primeiro concerto. Eu lembro que tu eras canhoto, tocavas já canhoto na altura. Acho que não, Ou não? acho que não. Mas tu eras canhoto e tocavas a... Eu sou canhoto ainda, mas acho que tocava Tocavas normalmente já, aquilo. Claro, é. sei que aquilo deve ter dado, não, dei pregos com fartura, como é óbvio. eu também era... Primeiro, Era cada prego, mas faz parte, não é? faz parte, assim, primeiro concerto. Foi muito giro. Foi aí que nos conhecemos. Yeah. Muito fixe. Mas-